muito. Cadê o Gabriel? Quer falar agora? Que o bichinho ficou aqui, tadinho. Eu me alegro muito ver a família do Gabriel, da Miriam e dos meninos aqui no altar, porque a nossa primeira igreja se começa dentro da nossa casa. Os nossos primeiros discípulos são os nossos filhos. Então não adianta a gente querer ganhar o mundo inteiro se a gente não ganhar a nossa casa. Então quando eu vejo uma família sacerdotal assim no altar, meu coração se alegra demais. Ainda mais esses meninos que quando eles estão no louvor é diferente, não é? Eu sei que é, amém? Mas cadê? Gabriel, você quer falar, meu filho? Corre aqui. Quer falar? Eu vi que você ficou ali no cantinho. Não? Corre aqui, pode falar. Não? Então tá bom. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo. O tema da minha palavra de hoje é tempo de gerar. Deixa eu tirar minha foto. Né, Sara? Gente, vocês entram lá para ver as fotos de vocês? Eu nunca entro. Porque eu não tenho uma foto minha boa. E aí eu tenho que tirar a foto antes, né? Porque eu não entro porque eu nunca acho uma foto boa, né, Sara? Aí a gente tira antes, amém? 1 Samuel, capítulo 1. Tem alguém nos visitando essa noite? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Bem-vinda! Após o culto, nós estaremos orando pela sua vida. Não saia daqui sem receber uma oração, amém? 1 Samuel, capítulo 1. Mídia, hoje fica aí que hoje a gente vai ler alguns versículos, tá bom? Verso 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita. Coloca pra mim na versão ACF, por favor. Glória a Deus. Quem sabe faz ao vivo, né, Laísa? É Laísa? Não, é Vitor? É Enoque. Amém. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Repita assim, Eucana. Filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zofeu, Efrateu. Ele tinha duas mulheres, uma com o nome de Ana e outra com o nome de Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ófines e Finéia, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, ele dava porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana ele dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Amém? Pode tomar seu assento. Prometo não demorar. Essa palavra sobre a história de Ana é uma palavra muito conhecida por nós. Eu acredito que você deve conhecer, mas eu quero fazer um pano de fundo bem rápido, bem simples, para que todos entendam. Eucana e as suas duas mulheres viviam numa época um pouco difícil, porque era a época dos juízes, então era uma época que o povo de Israel estava sofrendo muito. E a Bíblia conta que Eucana tinha duas mulheres, né? Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. E a Bíblia começa a falar que a Ana não tinha filhos por quê? Porque eu preciso da ajuda de vocês. Por que Ana não tinha filhos? Porque o Senhor tinha cerrado a madre. E quando a gente vai ver lá no original o significado de cerrar a madre, porque você deve estar pensando assim comigo, Ana é estéril, é sobre isso que eu quero falar nessa noite, porque Ana não era estéril, e eu vou te provar que Ana não era estéril, amém? Quando a gente vai estudar a fundo a palavra cerrar a madre ou esterilidade, exatamente nesse versículo, ele vem do original da palavra chagar, que significa fechar, trancar, bloquear, encerrar acesso, ventre, útero ou matriz. Então, traduzindo, significa o Senhor fechou o seu ventre. Eu não sei como está aí na sua versão, mas alguma versão diz assim: Penina tinha filhos e Ana não tinha porque era estéril. Então vai muito
original da palavra não é a palavra estéril, e sim fechado o seu ventre ou cerrado a madre. E Ana não tinha um problema no útero, Ana não tinha um problema nas trompas, Ana não tinha um problema de esterilidade. O problema de Ana não era biológico. O problema de Ana era um problema espiritual e um problema profético. Como assim, a pastora? A palavra diz que o original significa cerrar, trancar. Mais ou menos assim, quando a gente chega em casa, que vai todo mundo dormir, você vai lá na porta da sua casa, você pega a chave e você faz o quê? Você tranca. Então, no original da palavra, aqui está falando exatamente assim, que Deus, Ele trancou a madre de Ana. E é engraçado que a mesma mão misteriosa que trancou a mão de Ana, é a mesma mão misteriosa que vai abrir a mão de Ana. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus, Ele tem um negócio com porta, um negócio com chave, um negócio com abrir e fechar. E eu vou te provar nessa noite como que Deus tem uma coisa assim que a gente não entende. Apocalipse capítulo 3, verso 8, vai dizer assim: eis que diante de ti eu coloco uma porta aberta e ninguém pode fechar. O que Deus estava falando é assim: ei, eu coloquei uma porta, eu cerrei a madre de Ana, mas eu sou capaz o suficientemente para poder chegar lá e abrir em qualquer momento. Então eu não sei se você está entendendo, mas eu que vim aqui te dizer que a madre que estiver cerrada, a madre que estiver fechada, o emprego que estiver fechado, a mão de Deus que fechou, ela é poderosa suficientemente para chegar e abrir essa madre. Deus tem um negócio com porta. A Bíblia vai dizer que Deus falou assim: Noé, construa uma arca. Noé foi lá e construiu uma arca. Aí a Bíblia diz assim: Noé, coloca todo mundo para dentro, os bichos, as pessoas. E Noé coloca todo mundo para dentro. E a palavra do Senhor, Gênesis, abre aí, vamos ler. Gênesis capítulo 7, verso 16. Bora? Gênesis 7, 16. 7. Vou falar igual o profeta, bora? Vamos lá. Eis que entraram macho, fêmea de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor, Deus manda todo mundo entrar na arca, mas quem fecha não é Noé. Deus manda todo mundo entrar na arca, mas quem fecha a porta é Ele. Aí a Bíblia continua dizendo que após o dilúvio, a arca vai para lá no Monte Ararat. E Deus faz o quê? Manda todo mundo descer, mas a porta está fechada. Quem é que abre a porta? Você não está entendendo. Mas Deus tem um negócio com porta. Deus tem um negócio com fechar. Deus tem um negócio com abrir. Você, para pensar. Deus cerra a madre de Ana. A Bíblia não diz que Ana nasceu com problema nas trompas. A Bíblia não diz que Ana nasceu sem poder gerar. A Bíblia diz que o Senhor cerrou a madre de Ana. O Senhor fechou. E o mesmo Deus que fechou é o mesmo Deus que abre. O que Deus está falando é assim: eu fecho, mas eu abro, porque eu sou o Senhor dos exércitos. E eu sei o momento de abrir, e eu sei o momento de fechar. Você pode não estar entendendo, mas quando eu entro, na hora certa eu abro e na hora certa eu fecho. O problema é que a gente quer que Deus abra a porta no momento nosso e não dele. O problema é que nós queremos as coisas do nosso jeito. Mas eu vim aqui para te dizer que as coisas não estão na força do seu braço, não está na força do seu intelecto, não está na força do seu dinheiro, está na mão de Deus. A chave é dele, a porta é dele, é ele que abre, é ele que fecha. Mas nós precisamos entender alguns conceitos bíblicos para que a gente possa adentrar na palavra. Lá em Gênesis, a gente vê o Senhor criando o Éden. E a Bíblia diz que o Senhor coloca Adão. Aí a Bíblia diz: não é bom que o homem viva. Falei uma ajudadora. Ele disse umas ajudadoras? Ele disse quantas? E de onde que saiu que na Bíblia esses homens têm um tanto de mulher? Se eles não estão dando conta com uma, dirá com duas. Porque
Porque mulher sozinha é uma bênção, mas junta é um coletivo de mulher abençoada. Então, o Senhor, o plano original de Deus é a monogamia. O que é a monogamia? Um homem e uma mulher. O plano original de Deus é o Deus disse: deixa o seu pai e a sua mãe e vai viver com a mulher. Deus não mandou o homem ter duas mulheres. Deus não mandou ter três, não mandou. O plano original, um homem e uma. Passou disso, é do homem. Mas a Bíblia continua falando que o Adão e a Eva pecam. Ele sai do jardim. Quando ele sai do jardim, a natureza do homem é caída, é uma natureza quebrada. E a gente vai ver que o primeiro homem na Bíblia a ter uma mulher, mais de uma mulher, se chama Lameque. Um homem perverso, um homem ruim, um homem grosseiro. Deus aprova? Não. Deus não aprova. Porque Deus instituiu como original o casamento de um homem e de uma mulher. Apóstolo, então por que se permaneceu? Porque Deus falou, já que está essa bagunça, eu vou organizar. Então a gente vai ver lá em Deuteronômio, a gente vai ver lá em Êxodo, o Senhor organizando então essas leis. Mas Paulo vem depois lá na carta aos Romanos e ele vai dizer assim, o homem ele tem que ser marido de uma só mulher. Então o Senhor falou assim, vamos organizar essa bagunça. E aí Lameque teve essas mulheres. E vamos continuar na Bíblia. A Bíblia vai me contar então de alguns homens famosos, conhecidos por mim e por você, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Davi, como Salomão, que tiveram outras mulheres. E aí imagina, gente, sério, você aguentar uma mulher um dia é uma coisa, mas aguentar duas mulheres, sangue de Jesus tem poder. Então, ali começou a virar aquela bagunça. O homem, ele tinha mais de uma mulher. E Deus, ele institui, então, leis para poder organizar aquilo. Então, por que o homem, ele começou a gerar e ter outras mulheres? Para evitar violências contra a mulher. Para evitar que quando a mulher ficasse, quando o homem morria, acabasse ali a procriar a geração. Então, por causa de vários fatores, Deus não permitiu, mas Deus tolerou a poligamia. E aí a gente vai ver Abraão, Isaac, Jacó, como eu falei. E tem um muito conhecido pela gente chamado Abraão. E Abraão, a história de Abraão é muito diferente da história de Eucana e Ana. Vamos lá. A Bíblia diz que Sara era uma mulher. Sara era uma mulher. Ela tinha cerrado a madre? Não. O problema de Sara era biológico. O problema de Sara era ou nas trompas, ou no ovário, ou no útero, ou algum problema biológico. Ao contrário de Ana, que Ana era aquela mulher que se ela fosse hoje no médico, ela ia chegar para você e ia falar assim, eu fiz todos os exames e não deu nada. Aí a gente perguntava assim, teu marido já fez os exames? Fez, não deu nada. Aí você fica, meu Deus, como é que os exames dela não dá nada e ela não consegue engravidar? Não é assim que a gente pensa? Mas Sara, a Bíblia diz que Sara já era avançada de idade. A palavra do original de Sara é estéril, não é cerrada madre. Mas é tão interessante, abre para mim, por favor, Gênesis capítulo 26, verso 2, deixa aberto aí, por favor. E depois Gênesis 12, 10. É tão interessante que Abraão e Sara não conseguiam ter filhos. Mas aí Sara teve uma excelente ideia de dar uma mãozinha para Deus. Vamos ver o que a palavra diz. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu lhe disser. Próximo. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei essas terras e confirmarei o juramento que tem gerado a ti. Gênesis 12, capítulo 10. 12, 10, bora! E havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande. Apóstolo, o que você está querendo dizer com isso? Acompanha meu raciocínio.
Nós temos Abraão. Quem que é filho de Abraão? Isaac. Deus disse assim: Abraão, não desça a Egito. O que Abraão fez? Foi no Egito, pegou Agar como serva e trouxe para a casa dele. Olha que interessante. No capítulo 26, o próprio Deus aparece para Isaac e fala: Isaac, não desça ao Egito. Isaac desceu? Não. Sabe quem apareceu para Isaac? Não foi o profeta. Sabe quem apareceu para Isaac? Não foi o pastor. Sabe quem apareceu para Isaac? Não foi a pastora Morgana. Quem apareceu para Isaac foi o próprio Deus, dizendo assim: ei, quando você desce ao Egito, o lugar onde eu não te mandei, você traz coisas que você não deveria trazer. O que Deus está dizendo é assim: no tempo de Abraão teve fome, no tempo de Isaac não terá fome, porque você não vai repetir a mesma coisa que a tua descendência passou. Abraão passou, Isaac passou, mas a tua descendência não vai repetir aquilo que a tua passada passou. O que Deus está dizendo assim: ei, eu vim aqui pessoalmente no dia 22 de fevereiro de 2026 para te dizer: você não vai viver a mesma coisa que a tua família viveu. Você não vai ter o casamento fracassado que a tua família teve. Você não vai viver falência que a tua família teve. Isaac passou, Abraão passou, e Deus desceu e falou: não desça. O problema é que quando a gente desce ao Egito sem permissão de Deus, a gente traz coisa que não deve. O que Deus está falando? Cadê você, Vitinho? O que Deus está dizendo? Permaneça no projeto de Deus. Apóstola, o que você está querendo dizer? Calma, vamos lá. Abraão pegou, trouxe Agar. Agar gera um filho de uma outra mulher, o filho que não era do propósito, o filho que não era do projeto, mas a palavra do Senhor tem lei, e o Senhor cumpre as leis da palavra. A mesma coisa que afetou o pai, agora quer afetar o filho, a esterilidade. E aí eles vão lá e pegam outras mulheres. E aí eu fui estudar sobre mulheres estéreis na Bíblia. E a Bíblia vai me citar 6 mulheres que ficaram estéreis. E uma, a parte que nós vamos falar sobre ela agora. 6 nasceram estéreis. E uma que não era e ficou. Quem é? Me ajuda? Escola Bíblica. Cadê o Eliud? Escola Bíblica. Mical. E existe uma diferença grande entre elas. Vamos lá. Ana era estéril? Não. Deus trancou a madre dela. Sara era estéril? Sim. E Mical era estéril? Não. Mas a palavra do Senhor põe lá, Enoque, 2 Samuel capítulo 6. A Bíblia diz que após vencer os filisteus, Davi, cadê o Caleb? Está aí? Não, né? Está no Teams, né? A Bíblia diz que após vencer os filisteus, Davi vem com muita alegria. E a Bíblia me diz que Davi vinha com a sua comitiva. E a Bíblia diz que Davi dava 6 passos, sacrificava, e no 7º ele está na Bíblia. Davi dava 6 passos, sacrificava um animal, e no 7º eu ia até chamar o Caleb aqui, porque a Bíblia diz que Davi se alegrava tanto, não é dançava desse jeito que eu estou dançando aqui não. Quem quer ensinar? Vem cá, pastor Roberto, vem dançar aqui, vem. Deixa eu ver. Vem, Rafael, você é mais solto. Não nesse sentido. A Bíblia diz que quando Davi dançava, até as suas partes íntimas dava para ver a sua cueca. Então era mais ou menos assim, dava para ver a cueca? Não. A Bíblia diz que a cada 6 passos ele sacrificava, e no 7º
Então era mais ou menos assim, mas é uma dança. É uma dança de alegria, é uma dança de celebração. É uma dança contagiante. Ele está celebrando a arca que voltou, entendeu? Então vamos lá, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sacrifica. Isso, agora celebra. Celebra! Não. Tá bom, gente? Tá bom, não, pera aí. Foi bom essa celebração? Não, bom. Celebra. Deixa eu ver, desce, deixa eu ver. Quem vai vir aqui celebrar? Vem, Teles. Você vai entender, calma aí. Não, gente, a Bíblia diz que a cueca apareceu. Então, ele pulava, ele salteava. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sacrifica. Agora celebra. Aê! Glória a Deus! É isso aí. A Bíblia diz que Davi estava tão feliz, tão contente por ter trazido a arca, que ele celebrava. Sabe? E eu fiquei pensando assim, quantas vezes a gente está aqui celebrando e os irmãos ficam assim, é doido, é doida. Ou igual a pastora Iranilda, que às vezes liga o blade e ninguém segura ela. A Bíblia diz que Mical ficou na janela olhando para Davi e, tipo assim, que isso? Ele é o rei, ele não pode fazer isso. Mas sabe o que o Senhor falou para mim nessa noite? Não importa qual a tua posição eclesiástica, não importa quem você é, não importa se é o menor, se é o maior, se é o médio, quando é para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ninguém consegue ficar de pé, porque a Bíblia diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Então eu danço, eu pulo, eu corro, eu salto, porque Ele é o Rei do Rei e Senhor dos Senhores. Então para de julgar o irmão do lado e celebra, dança, corre e salta. Aleluia! Aí a Bíblia diz que Mical ficou na janela, olhando Davi. Meu Deus, que horror. Ele não sabe que ele é o rei. Ele não sabe. A Bíblia diz que quando Davi se encontra com Mical, para mim, Mical perdeu a maior oportunidade da vida dela. Mical era filha de Saul, casada com Davi, o rei. Mical podia gerar o filho e entrar para a linhagem sacerdotal, para a linhagem messiânica. Mas Mical ficou ali, olhando e falando mal de Davi. E a Bíblia diz, não foi Davi que falou. A Bíblia diz, o próprio Deus fala para Mical, você não terá filho. Então tem mulheres que nasceram para gerar, mas elas não entram no propósito de Deus, elas saem do propósito de Deus, Deus vai lá e fala, não vai gerar. Tem mulheres que não nasceram para gerar, mas quando ela anda no propósito de Deus, Deus fala, vai gerar. Deus fala, vai nascer. Sabe o que eu vim aqui te dizer nessa noite? Não importa se está dando errado, se você está no propósito dele, vai gerar, vai nascer. Apóstolo, o carro não chegou, vai chegar. O emprego não chegou, vai chegar. Se você estiver caminhando no propósito dele, é tempo de gerar, é tempo de chegar, porque a glória da segunda casa, ela é maior do que a primeira. Quando nós caminhamos no propósito de Deus, quando nós dançamos e celebrando a Deus, é Ele que faz, é Ele que abre, é Ele que destranca. Oh, aleluia! Mas vamos voltar para Ana. Eu dei essa volta todinha para que você entendesse que Ana teria
vários motivos para desistir. Vários. E se eu fosse pontuar alguns, eu diria: primeiro, a mulher não tinha valor na cultura dela. A mulher, ela foi feita para procriar. Ana tinha uma rival dentro da casa dela. Para e pensa. Uma coisa é você ter uma rival no seu trabalho. Uma pessoa que te persegue, que fala mal de você, que não vai com a sua cara. Uma coisa é você ter uma rival dentro da igreja. Que é isso, apóstolo? Tem sim. Uma pessoa que não vai com a sua cara, que não gosta de você, ela ainda não foi liberta, mas tem. Uma coisa é você ter alguém da sua família. Que é isso, apóstolo? Tem. Tem ou não tem? Ah, pensei que era só na minha. Uma coisa é você ter uma rival na tua casa. Eu imagino, menino, você quer um leite? Filho número 2, vem cá que a mamãe quer botar um sapatinho em você. Meu filhinho número 4, vem aqui. Ana tinha muitos motivos para não querer gerar. Ana tinha muitos motivos para desistir. Mas Ana era uma mulher admirável. A Bíblia vai dizer que Ana não parava de orar. Nada tirava o sono de Ana. Nada tirava o apetite de Ana. Ana não era aquela mulher que você passava por ela e ela falava assim: você tá bem? Ah, tô levando, né, irmã? Na graça de Deus. Tem gente que é assim? Oi, irmã, como é que tá as coisas na sua casa? Oi, irmã, tá tão difícil a prova, você não tem noção. Ana não era assim. Ana era uma mulher que orava ao Senhor. Ana era uma mulher admirável que buscava ao Senhor. Ana era uma mulher de oração, uma mulher de postura. E sabe como que uma mulher de postura se posiciona? Nós estamos lendo Provérbios, não estamos, meninas? E a Bíblia diz que morar numa casa com uma mulher rixosa é igual uma goteira. Até postei esses dias, não foi? Morar numa casa com uma mulher rixosa é melhor morar no deserto. E vários outros versículos. Então imagina morar numa casa com uma mulher rixosa e uma mulher que não podia ter filho. Imagina o apóstolo no meio: amor, eu quero um filho. Amor, eu quero um filho. Amor, eu quero um filho. E a outra: amor, tem que comprar roupa para os meninos. Amor, o leite acabou. Amor, a fralda acabou. Ana era uma mulher admirável. Ana buscava ao Senhor. E sabe, eu fiquei pensando assim: por que Ana queria tanto ter um filho? Como Sara queria ter um filho? Como tantas outras mulheres na Bíblia queria ter um filho? Isabel, que era estéril, não podia ter filho. Hoje em dia, quantas mulheres que a gente vê que falam: não quero ter um filho, eu só quero ter um filho, e acabou. Porque Ana, o que motivava ela a gerar não era fazer raiva na sua rival. O que motivava Ana a gerar não era para implicar a sua rival. O que te motiva a gerar? O que você quer te motiva a gerar para você ter o carro é para quê? Para você esfregar na cara da tua família? O que te motiva a ter uma casa é mostrar para a tua família que você conseguiu, é isso? O que te motiva a conseguir um emprego melhor é mostrar para a sua família que você saiu lá do Nordeste e veio para Brasília e que você agora tem um carro e uma casa e você está podendo, é isso que te motiva? Porque se é isso que te motiva, deixa eu te dizer, mas Deus vai fechar a tua mata e você não vai conseguir nada. Porque o que motiva a gente a querer conseguir as coisas não é para provar na cara de A, não é para provar na cara de B, mas é para honrar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ana queria um filho para honrar ao Senhor, para louvar ao Senhor, para engrandecer ao nome do Senhor. Quando nós queremos gerar, nós precisamos entender que o que nos move não é fazer inveja, mas agradecer ao Senhor. Apóstola, como você sabe disso? Bíblia. A Bíblia vai me dizer. O texto começa dizendo que Eucana pegava porção, dava a Penina, e a Ana ele dava porção dobrada. A
A Bíblia diz que de ano em ano eles iam ao templo. E eles entregavam ao Senhor o seu sacrifício. Pensa comigo. Seu marido te dá uma oferta, um carro. Aí você vem lá, entrega, devolve no altar. O seu marido vai lá e te dá uma porção. E todo ano você vai lá e entrega. Sabe, eu fiquei pensando aquilo. A peleja que era para Ana subir todos os anos. Imagina, né? Ana, Eucana, Ana, Penina e aquele bando de filho. Eu imagino Ana andando com a sua porção e olhando para trás. E tudo que ela queria era só gerar. Tudo que ela queria não era uma casa, não era um carro, não era um trabalho, era só um filho. Às vezes você tem um, tem dois, tem 7 como a Teresa, mas a gente não está satisfeito. A gente quer mais, não filhos. A gente quer um carro, a gente quer uma casa. A Bíblia diz que Ana pegava a sua porção e subia ao templo. Eu imagino Eucana dando a porção para Ana e a Ana dizendo assim: eu não vou levar a porção. Como assim, Ana, você não vai levar a porção? Eu não vou levar a porção porque esse ano eu vou fazer diferente. A minha porção está no meu ventre. E esse ano eu vou entregar ao Senhor aquilo que eu ainda não tenho. Esse ano eu vou consagrar ao Senhor, não é a porção que meu marido me deu, mas esse ano eu vou consagrar ao Senhor a porção que Ele vai me dar. Porque a gente não anda pelaquilo que a gente vê, a gente anda por aquilo que a gente acredita. Ana não via, mas Ana já acreditava que em seu ventre ela carregava aquele que seria profeta sobre a nação. Ana não via, mas Ana estava convicta que o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, já tinha colocado sobre ela a porção que seria entregue ao altar. Ana era uma mulher de oração. Ana orava pedindo ao Senhor um filho. Ela pedia menino ou menina. Ela pedia menino ou menina. Pedia menino ou menina. Não, ela pediu um filho varão, homem. Porque quando a gente é ousado, a gente sabe o que a gente quer, pede. A Bíblia diz que Ana orava pedindo um filho varão, homem. Porque quando a gente fica grávida, a gente fala: tanto faz, bem-vindo, vai ser bem-vindo, homem ou mulher. Ana falou: não, eu vou gerar e é homem. Eu vou gerar e vai ser um sacerdote, vai ser um profeta. E a Bíblia diz que Ana foi, sentou lá no templo, orando ao Senhor. Já estou finalizando. E Ana orava. E quando ela não tinha mais forças para orar, a palavra do Senhor diz que ela simplesmente... O profeta olhava para ela e achava que ela estava bêbada. Mas não, as forças de Ana já tinham se acabado. Mas não tem problema, porque eu vim aqui nessa noite para te dizer que quando a tua boca não tem mais forças para orar, o seu coração fala aquilo que ele vai estar cheio. A boca de Ana não profetizava, mas o coração dela falava: eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Ei, você pode não ter forças para estar orando com palavras, mas você se levante para orar em coração, porque Deus, Ele sonda o seu coração. Deus, Ele sonda a tua intimidade. Seus lábios não abrem, mas o seu coração fala. Chegou o tempo dela gerar. Ana teve que passar por uma situação de humilhação para gerar. Mas Ana estava triste, ia para o templo. Estava cansada, ia para o templo.
estava desanimada, ia para o templo. A palavra do Senhor diz que ano em ano ela subia ao templo. O nosso problema é que na primeira oportunidade nós deixamos de vir para o templo. Na primeira oportunidade a gente está cansada. Cutuca o irmão aí, não está querendo vir para o culto porque está cansado. O nosso lugar é no templo. Diga assim: eu fui chamado para o templo. Cutuca aí, não queria vir porque estava cansado, está de férias. Cutuca aí na live. Ana não deixava de comer. Ana não deixava de beber. Porque tem gente que está com problema, para de comer. Eu não, irmão. Se eu estou alegre, eu como. Se eu estou feliz, eu como. Se eu estou no funeral, eu como. Agora não, porque eu sou manjarada. Mas tem pessoas que é assim. Mas a Bíblia diz que Ana, com problema, sem problema, todo ano ela estava no templo. E é engraçado que, se na casa do Senhor, que é o templo, a gente às vezes tem dificuldade de vir, você acha que a bênção vai chegar em casa? É no templo. Deus quer te abençoar no templo. Chegou o tempo de gerar. E a Bíblia diz que Ana teve vários filhos e filhas. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou aqui pregando para você, mas eu estou pregando para mim, porque eu sei que chegou o tempo de eu gerar, o tempo de eu colher. O tempo de eu colher as bênçãos sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu não sei o que te moveu para vir nesse culto nessa noite, mas uma coisa eu tenho certeza: chegou o tempo de eu gerar, porque os meus planos estão alinhados aos planos do Senhor. Eu sei naquilo que eu tenho crido, eu sei naquilo que eu tenho vivido, e eu sei que todos os meus planos, os meus projetos estão entregues no altar. E quando eu caminho no propósito dele, ele abre, amada. Ele abre a porta. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Você está esperando uma chave? Levanta a mão aí, só quem precisa de uma chave. Deixa eu ser profeta nessa noite e dizer assim: a chave da tua bênção está nas mãos do Senhor. A chave da tua bênção, da tua casa, está nas mãos do Senhor. Então, se eu fosse você, eu fazia como Ana agora. Eu começava a ficar de pé e começava a orar, falar assim: Senhor, cerra minha madre. Senhor, abre a bênção do meu milagre. Senhor, traga à memória aquilo que me dá esperança, Pai. Traga a memória do meu emprego melhor. Traga a memória do meu casamento melhor. Senhor, eu quero um casamento melhor. Eu quero ser feliz como eu nunca fui. Senhor, eu quero fazer meu marido feliz como ele nunca foi. Eu quero a chave da minha casa. Eu quero a chave do meu carro. Eu quero passar no concurso público. Ei, deixa eu te dizer, a bênção está, a chave está na mão dele. Mas Apocalipse diz que ele coloca sobre ti uma porta, e eis que quem abre é ele, o Senhor dos Senhores. Oh, aleluia! Ana recebia a porção dobrada e entregava a porção dobrada. O que você está entregando para Deus? As migalhas do seu tempo? As migalhas do seu dia? As migalhas da sua vida? O que você está entregando para o Senhor? Eu queria que você fechasse seus olhos agora. E entendendo que quem tem a chave, é que Ele é que tem esse mistério de porta. Eu nunca vi ter tanta porta na Bíblia. Meu Deus, quando eu fui estudar sobre porta, tem porta para dar e vender. Tem chave para dar e vender. Às vezes a minha e a sua ainda não chegou, porque Ele ainda não abriu e não entregou a chave na tua mão. Quem sabe nessa noite, não é noite de você sair daqui com a tua chave na mão. Eu já tomei posse. Recebe a tua chave, recebe a tua chave, recebe. Eu já tomei posse da minha. E eu creio que eu vou subir aqui e vou profetizar. Quem mais? Às vezes a gente acha que a chave é só sobre prosperidade, e não é. Ei, Ana só queria um filho. Às vezes a chave que você precisa é a chave para um parente que está lá na UTI.
Às vezes a chave que você precisa é uma chave que cura do câncer. Porque chave significa milagre. Chave significa a mão dele todo-poderoso sobre você. Não existe uma diferença entre uma casa e entre ele tirar alguém da UTI, porque é ele que faz. Então comece a orar aí no seu lugar e comece a falar: Espírito Santo, nesse momento eu te apresento agora a minha chave. Eu te apresento agora, Senhor, essa porta. Senhor, tu sabes o tanto que está difícil, Pai. Mas eu creio na tua palavra e eu creio que ela não volta vazia. A tua palavra diz que diante de ti o Senhor já colocou uma porta e é o Senhor que tem a chave dela. E eu creio, Espírito Santo, que nessa noite, assim como o Senhor abriu a Madre Diana, chegou o nosso tempo de gerar. Chegou o nosso tempo de gerar filhos espirituais. Chegou o nosso tempo de gerar. Oh, Espírito Santo de Deus, vai destravando tudo aquilo que estava travado. Espírito Santo de Deus, toda a porta que está travada sobre a vida dos seus filhos, vai destravando nessa noite. Senhor, não é teoria da prosperidade, mas é ano de colheita. É ano de colher. É ano de colher aquilo que foi plantado em lágrima. E nós colheremos em risos, em alegria. Então, Espírito Santo de Deus, eu declaro a bênção sem medida sobre essa casa. Eu declaro chaves sem medida sobre eles. Meu Deus, som do coração. Se nos lábios não há palavras, que o Senhor venha gerar orações nos corações. Oh, Espírito Santo de Deus, toda porta de concurso, eu declaro aberta sobre a vida dos teus filhos. Toda chave de apartamento e de casa, nós declaramos sobre nós em nome de Jesus. Eu declaro as nações abertas sobre este lugar. Eu declaro casamento sobre este lugar. Eu declaro avivamento sobre este lugar. Eu declaro casamento sobre este lugar. Eu declaro, Senhor, aliança sobre este lugar.